amigos, 18 de abril. Nós estamos no ano de 2020, 163 anos de um lançamento de O Livro dos Espíritos completa-se hoje. Hoje é sábado, dia que nós gravamos as reflexões, todos os sábados pela manhã, e raramente não podemos. E nós estamos postando provavelmente hoje à noite ainda, e iniciamos nas reflexões passadas, né, que gravamos hoje mesmo. Nós iniciamos a missão de Kardec, que era culminar no Livro dos Espíritos. E Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos por orientação dos Espíritos Superiores, com 501 perguntas, não 1018, que virariam 1019. Esse aqui é um facsímile, que foi lançado na comemoração de 100 anos de O Livro dos Espíritos, e ele está em bilíngue, em francês e português, traduzido pelo professor Canuto Abreu. E esse é um facsímile do livro que foi lançado em 1957, 100 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, com 501 perguntas. E nós vamos falar um pouco sobre o Livro dos Espíritos, que foi reimpresso depois, no ano de 1860. Foi lançado em 1857, foi reimpresso então com as 1018 questões. Uma era desdobrada em duas, que viraram para nós hoje, na atualidade, 1019 questões. O que chama a atenção em O Livro dos Espíritos? A profundidade. Naquela época estavam encarnados na França espíritos de alta envergadura, muitos dramaturgos, muitos literatos. Vitor Hugo estava ali reencarnado, à época de Napoleão. Então havia muita gente reencarnada com a missão de ajudar a propagar o espiritismo. Vitor Hugo se torna espírita, tornou-se espiritualista, era um adepto das mesas girantes, a história de sua vida conta, e os últimos livros, o último livro já tem a influência da espiritualidade. Já era bastante espiritualizado antes de conhecer as mesas girantes, sob o estímulo da sua amiga Delphine de Girardin. Delphine de Girardin tem um texto em O Evangelho segundo o Espiritismo, que foi ali publicado por Allan Kardec. O que chama a atenção daqueles literatos quando é lançado o Livro dos Espíritos é a introdução. A introdução de um livro normalmente é uma página e meia. Allan Kardec faz a introdução do Livro dos Espíritos com mais de 30 páginas, conforme a gráfica 31, conforme a gráfica 34 páginas, que depois foram divididas por tópicos. Tem 17 tópicos, e eu separei para que vocês vejam quanta informação que Allan Kardec passa naquela introdução, de maneira que quando aquelas pessoas que fossem saber de que se trata esse livro, porque já tinham tantos livros, alguns tão mundanos, vulgares, por causa das mesas girantes sobre aquele tema de espiritualidade, que já estava cansando os literatos daquela época, e de repente surge mais um livro, o Livro dos Espíritos. Então, quando eles pegavam para folhear e começavam a ler a introdução, eles já se encantavam e começavam a ir lendo a introdução e não tinham mais vontade de parar. Isso só na introdução, antes de entrar na primeira questão, que é Deus. No tópico número 1, que hoje é dividido em 17 itens, no tópico número 1, Allan Kardec aborda o termo Espiritismo. Não existia, foi criado por Allan Kardec, e diz o próprio Allan Kardec, para diferenciar as palavras que existiam na época: espiritual, espiritualismo, espiritualista. Se ele fosse usar as mesmas palavras, não daria para diferenciar de quem fosse adepto daquela nova doutrina que surgia ali naquele momento com aquele livro. Ao mundo, à luz do mundo, o Livro dos Espíritos é o nascimento da doutrina que os espíritos superiores vieram trazer à Terra. E segundo o professor Canuto Abreu, na primeira edição com 501 questões, eram os espíritos na sua pureza ditando. Na segunda edição, 1860, com 1018 questões, que viraram 1019,
Era Allan Kardec, metade da obra são comentários de Allan Kardec. Então é Allan Kardec organizando a obra dos espíritos superiores, porque ele era um desses espíritos. No item 2, sobre a alma, a definição. No item 3, sobre as mesas girantes. No 4, as manifestações inteligentes. No item 5, as diferentes caligrafias dos espíritos que escreviam com aquelas cestas, naquela lógia. No item 7, o espiritismo não está na alçada da ciência naquela época, porque a ciência não tinha materiais para analisar o mundo espiritual, para aferir aquela... Tinha que ser uma ciência nova, que era a ciência espírita trazida pelo espiritismo. O estudo doutrinário, no item 8, a veracidade das comunicações, como nós fizemos um artigo sobre os fake news da época de Kardec, né, aquelas mistificações, como diferenciar, tudo na introdução, a diferença entre os espíritos superiores e os espíritos inferiores, como você vê pela mensagem, a identidade dos espíritos, como saber se são eles ou não. No item 13, os diferentes graus de evolução espiritual. No 14, a ideia para os espíritos superiores, a ideia é tudo. Então, às vezes, a grafia, a forma de escrever, o médium interfere. Mas a ideia ali vai dizer se é uma ideia superior ou não. E nós vamos aqui nos apegar ao item 15, que diz sobre o medo que as pessoas tinham de ler o Espiritismo e levar à loucura. O livro dos Espíritos poderia levar à loucura. E diz Allan Kardec nesse item, ao contrário, e bem ao contrário, o livro dos Espíritos, a convicção que ele nos traz, nos preserva da loucura e do suicídio, através da resignação que nos dá para os sofrimentos, as dificuldades da vida. E nós vamos encerrar a reflexão de hoje voltando aqui. No item 16, ele vai falar das oposições, das pessoas que tentam se opor à doutrina dos Espíritos. E no item 17, diz Allan Kardec, a verdadeira doutrina espírita está no ensino dos Espíritos, no ensino que os Espíritos nos apresentaram, no ensino que os Espíritos nos deram. Entre os homens e Deus, diz Allan Kardec, esse mundo invisível é preenchido por seres de todas as ordens e categorias, nos diferentes graus que nos levam à perfeição. Não existe o vazio, existem espíritos e os mundos habitados entre nós, ou os homens e Deus, né? Os seres humanos e Deus, e encerra Allan Kardec. E para encerrar a reflexão, nós vamos voltar então no item 15, em que ele diz que a doutrina dos Espíritos, ao contrário do que diziam os seus opositores, poderia levar à loucura, ao contrário, nos preserva da loucura. E quem nos conta uma história muito bonita, está registrado no livro Espírito da Verdade, por vários espíritos através da mediunidade de Chico Xavier, e uma dessas mensagens está escrita por Hilário Silva. Hilário Silva nos conta que ocorreu um episódio na vida de Allan Kardec em abril de 1860, quer dizer, 3 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos. Kardec não parava de trabalhar. Ele escrevia a Revista Espírita desde 1858 mensalmente. Respondia dezenas e centenas de cartas. Respondia à agressão que recebia através da Revista Espírita, as ofensas que vinham através dos descrentes, através das religiões daquela época. Então diz Hilário Silva, numa manhã daquela data, o codificador se quedara exausto e desalentado diante de tantas pressões, críticas, perseguições e calúnias. Sua esposa lhe traz então uma encomenda que acabara de chegar. O professor abre aquela encomenda. Lembre-se bem, ele estava exausto, havia quedado exausto e desalentado. Ele abre aquela encomenda e havia uma carta assinada por Joseph Perrier, relatando-lhe a sua própria história na carta. Ele havia sido um sério candidato ao suicídio,
premido pelas dores e aflições oriundos de dramas pessoais que ele não soubera enfrentar. Numa noite, encaminhara-se às margens do rio Sena e, decidido a jogar-se da ponte Marie, ao apoiar-se com a mão, tocou um objeto que caiu ao solo. Surpreendido, tomou às mãos aquele volume e, procurando uma luz próxima de um poste, pôde ler. Estava escrito naquele livro: esta obra salvou minha vida, leia com atenção e tenha bom proveito. Estava ali em cima da ponte e estava assinado A. Laurent, Laurent Laurent. Estupefato, li a obra, o livro dos Espíritos. Aí diz Hilário Silva, acrescenta então a Joseph Perrier um breve comentário ali naquele livro e encaminha ao professor Livail todo reencadernado. Kardec abriu o livro, o pacote. Encontrou o livro ricamente encadernado, em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo, A.K., Allan Kardec. Abrindo-o, encontrou a mensagem acima, acrescida das seguintes palavras: salvou também a minha vida. Era então agora o A. Laurent que manda a carta a Kardec dizendo no livro que é o livro dos Espíritos, a quem os inimigos da doutrina que surgia diziam podia levar à loucura, salvara também a sua vida ali naquela ponte onde ele iria se suicidar. E diz a mensagem de Laurent: Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. E após a leitura, conta Hilário Silva, o professor Livail, refeito dos dramas que vivia, por preservar a doutrina dos espíritos das tentativas que visavam deturpar os seus princípios, pensou: é preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. Emmanuel, Chico Xavier, Hilário Silva, na mensagem no livro O Espírito da Verdade. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.